welcome to English in Brazil. Hoje eu tenho uma special guest aqui no meu canal, que é a Cookie! Oh my god, I thought I was your special guest. No, it's Cookie, excuse me. This is Teacher Ellie. A Ellie tem um canal com dicas de inglês aqui no YouTube também. Hey guys! E sobre o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre um assunto que eu acho super interessante, e a Karina também, sobre palavras que a gente acha que tem um significado, tipo, é claro que essa palavra significa isso, mas de repente a gente descobre que tem outros significados. Muitos outros. Então, let's get started. Bom, então a primeira palavra é fire, que muita gente conhece como fogo, né? Pensa que significa fogo, mas não significa só fogo, né? Então, eu vou dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil, tá? For example, my husband was fired 5 months ago. Fired? Yes. Did you get burned? No, he didn't. He was fired, né? Ele foi demitido, porque fire, to fire, que é um verbo regular, né? O passado é fired, pode ser um verbo também, significa demitir. Exatamente. Inclusive no Aprendiz, né? A Ellie tava contando aqui, The Apprentice, né? Que era o Donald Trump. Era o Ele Donald falou, Trump. You're fired. Você está demitido. Sir, you're fired. Hello, darkness, my old friend. A segunda palavra é well, que a gente conhece como bem, né? Tipo, well, bem. Well, Mas you speak English very well. oh, thank you, you too. Thank you. Mas well não é só bem, né? Pode ser poço também. Por exemplo, water well, né? Que é um poço d'água. De água. É, de Será que água. é um poço que não seja... poço de petróleo. Sim, né? Você pode falar oil well também, né? Então é bem interessante isso. Eu fui aprender isso quando eu já tava dando aula de inglês. Eu não sabia. Então, well é aquele poço que tem o baldinho, aquele formatinho assim. Eu conhecia poço como pit. E aí a gente até tava discutindo aqui antes, o pit é o buraco no chão. The Pit and the Pendulum. Eu sei por causa de um conto do Edgar Allan Poe. Tu conhece o Poe? Contos meio dark, assim, ó. Uma dica de leitura, é muito legal. Então eu conhecia como pit. Então, well também é poço. E pit também pode ser fosso ou cova. Cova, né? Acho que é a ideia de um buraco no chão. Exatamente. A próxima é will, que a maioria das pessoas conhece como um verbo auxiliar. I will do it. Eu farei. Isso é o verbo auxiliar do futuro, né? Pra usar no futuro. Mas como substantivo também tem outro significado, certo? Yes. Pode ser vontade, né? Quando você tem o desejo, a vontade de fazer alguma coisa. E pode ser testamento. Give us examples. Yes. For example, my grandpa left me some money in his will. In his will. Yes. Então, nesse sentido, significa no seu testamento. Né? Mas tem uma palavra... Existe a palavra testament também, né? Existe, que ela é mais formal, né, e tudo mais, usada de uma maneira mais formal. Então, no dia a dia mesmo é will, como eles falam. Então, você também tem algumas combinações com will, por exemplo, free will. Livre-arbítrio, né? Free will. Pode ser o ditado aquele... Where there's a will, there's a way. Que a gente tava procurando uma tradução aqui, seria como onde tem uma vontade, tem um caminho, mas a gente pode traduzir como quem acredita sempre alcança, ou alguma coisa assim. Where there's a will, there's a way. Yes. The next word is wave. Wave, né? A gente conhece pelo contrário, pelo substantivo, geralmente, né? Que é onda. Mas como verbo tem outro significado, certo? Tem, exatamente. Wave pode ser acenar. Yes, que nem aquelas missa. Yes. Então, wave como verbo acenar, né? Então, você pode dizer wave at someone. Então, abanar pra alguém, né? Acenar pra alguém. Isso. Por exemplo, I waved at Karina from my window, but she didn't see me. Didn't. That's why I didn't wave. Yeah. Because I didn't see her. And I have a question for you. Have you ever waved at someone by mistake? By mistake? Yeah. Yeah. You know that terrible moment when you say, and then it's the wrong person. It's really embarrassing. It's really embarrassing. Yeah, but I have. More than once. More than once? More than once. Me too. Have you? Please leave a comment down below, share with us. A palavra room
muitas pessoas conhecem como um cômodo da casa, né? How many rooms does your house have? Or how many rooms are there in your house or apartment, whatever. Yeah, so how many rooms, né? Quantos cômodos? Yes. Mas room tem outro significado também, né? Exactly. Room pode significar espaço. Então, sei lá, se um carro tá muito cheio, você quer saber se tem espaço para todos nós no carro. Você pode dizer, is there enough room for all of us in the car? Yeah, enough room, enough space. Exactly. Né? Então, room nesse sentido significa espaço. A palavra fly, muita gente conhece como verbo voar, mas ela pode ser um substantivo também. So I have a question for you, Ellie. Yeah. Does a fly fly? Oh my god! Yes, it does. Yeah. A fly flies. Que estranho, né? Fica estranho, mas a fly nesse sentido é a mosca. Então, Exactly. fly é mosca também. Então, a mosca voa. Então, por isso que fica dois flies junto. Um como substantivo e um como verbo. A palavra case talvez seja mais associada ao significado de caso, né? Então, por exemplo, assim, in case of emergency, get in touch with my husband. Exactly. Em caso de emergência, entre em contato com o meu esposo, né? Ou that's not the case. Não vem ao caso, isso não é o caso. Exatamente, não é o caso, mas não significa só caso. Não, pode significar estojo. Estojo. Yes. Isso é isso. Qualquer estojo, na verdade, né? Até a capinha de celular. Até a capinha do celular. A phone case é a capinha de celular. É legal prestar atenção na pronúncia, porque as pessoas normalmente falam case, É com zan, né? né? Que nem casa, né? As pessoas falam house. Nossa, que interessante tu mencionar isso, porque ontem eu tava lendo um exemplo, discutindo com um amigo. Olha que interessante. House, o substantivo é com san no final. House. Mas o verbo É com com Z. zan. House. E até o substantivo house, no plural, vira com Z. Houses. Ao invés. Isso é muito interessante, A né? gente tá falando com eco aqui hoje, né? Meu Houses. Deus. Houses. Por exemplo, básico é basic. E não basic. A próxima é a palavra light, que na verdade eu acho que as pessoas conhecem o significado dessa palavra, porque, eu vou ter um almoço light hoje. Isso. O que é um almoço? Uma saladinha mais light. O que é uma salada light? Mais leve. Mais leve. Então, light tem o sentido de leve, mas também tem o sentido de luz. Exatamente. Um exemplo. Turn on the light, for example, or turn off the light. Isso. Né? Apague ou acenda a luz. Por exemplo, você pode dizer, this box is light. Porque né? ela não é pesada, então ela é leve, o peso dela é leve. Não no sentido, porque a gente Não no associa sentido mais a comida, né? É verdade. Tipo, vou comer uma coisa mais light, mas não necessariamente pesada de você pegar uma coisa pesada. Exato, mesmo. uma caixa pode ser light também, porque ela é leve. And the opposite is heavy. Heavy. A palavra watch talvez seja mais conhecida como verbo, Exactly. né? Assistir, I'm watching TV, eu estou assistindo TV. Ou I'll be watching you. Yeah, I'll be watching Essa you. música é de um... É do The Police. Não, mas é um stalker, né? É verdade. Every move you make, I'll be Every watching move. you. My God. Every step you take, I'll be watching you. Tem esse sentido de observar também, exato, né? exato. A gente tá zoando aqui, mas watch tem sentido então de assistir TV, de observar algo, mas como substantivo. Yes. This is not a clock. No, This it's is a not watch. This is a watch. Então, qual a diferença entre watch e clock? Clock é aquele que você coloca na parede, né? O que você coloca em cima da mesinha. Já watch, ele tá relacionado ao wrist, que é o pulso, né? Então, algumas pessoas até vendem como wristwatch. Não sei se você já viu isso. Relógio de pulso. Exatamente, que a gente fala também, né? É, relógio de pulso. Relógio de pulso. Mas tem esse significado, então, de assistir, observar. Até, tipo, quando você fala algumas expressões como watch out. Cuidado, né? Tipo, te liga. Exatamente. Ou assim, Hey, watch out. Cuidado, se liga. A palavra kind pode ter dois significados basicamente também. Então, por exemplo, Ellie is very kind. Ela é muito legal, ela é muito educada, então eu posso usar Gentil, gentil, né? Então, kind tem esse significado, mas numa pergunta como, por exemplo, what kind of music do you like? O que isso significa? É a mesma coisa que type.
Type. Que é tipo, né? What kind of music do you like? Or what kind of food do you like? What kind of music do you like? I like rock and roll. Me too. High five. Oh, sorry. What kind of food do you like? All kinds of food, Yeah, to me be too. honest. Yeah, if the food is good, I'm in. And I'm happy. Yeah. E a última é letter. Letter, que tem dois significados também. O primeiro eu já vou dar, que é letra, né? Letter A, letra A. Letter B, letra B. How many letters are there in your name? 6, I guess. Yeah, 6. 6. Yeah, 6 letters. 6 letters. Mas tem outro significado que é Carta. Yeah. I'm not sure, but I think nobody writes letters anymore. Yeah, not What do many you think? people. Yeah, not many people. Do Because you now, write letters? No. Only emails, right? Emails and or text messages or voice messages. I'm the type of person who sends like very long voice messages. Do you? That's true. Sorry. Sometimes. Don't hate me. Mas olha só, é interessante a gente salientar também que tem uma diferença entre letter e handwriting, né? Oh, yeah. And lyrics. And lyrics, boa. Esse é o bônus aqui do vídeo. Então, qual a diferença entre letter, handwriting e lyrics? Então, handwriting é a letra que você escreve, né? Your handwriting. Mine is terrible. Mine is good. E aí você tem letter, que foi o que a gente falou, que pode ser letra ou carta. E a gente tem lyrics, que daí é letra de música. Exatamente. Não fala the letter of the music. Não, É. mas muitas pessoas falam desse jeito. Inclusive, vários alunos meus, quando estão começando a estudar, falam Teacher, your letter is very ugly. Your E aí eu falo, thank you! Mas agora eu vou te corrigir, né? Handwriting. Handwriting, Né? Hand de mão e writing de escrita. Né? Exatamente. Então é como se fosse uma escrita de mão. Né? A mão. Uma escrita ruim. Tem gente que fala também, minha escrita é ruim, sei lá, né? Pode Sim. ser. Então é isso, espero que tenham gostado. Thank you very much, Ellie. No, thank you for having me here. E por ter contribuído aqui com a gente. Inscrevam-se no canal da Ellie também, que ela dá muitas dicas interessantíssimas de inglês, cada uma do seu jeito. Ela usa muito séries, filmes e músicas para ensinar. Eu gosto muito do canal dela. E se gostou, inscreva-se aqui no English in Brasil também para acompanhar dicas de inglês toda semana. See you next video. Bye! Bye.